Nesse vídeo, vou te explicar o que influencia o desenvolvimento motor da criança autista. Vou falar sobre 4 distúrbios motores mais comuns no TEA que você deve observar para ver se o teu filho tem algum distúrbio motor. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Antes de começar esse vídeo, eu preciso te falar que a minha proposta nesse vídeo não é te capacitar para você ser um profissional para poder avaliar o teu filho. A proposta aqui não é avaliação. A proposta é eu te dar conhecimento para que você seja um detetive do movimento do seu filho autista, para que você saiba observar, para então você ir atrás de um profissional de educação física ou de um psicomotricista clínico para te ajudar em algum distúrbio motor que o seu filho possa ter. Vamos entender primeiro o que é o desenvolvimento motor. É todo o movimento humano que consigo observar. Chamamos isso de comportamento motor. A postura que assumimos, a mudança de postura, é um desenvolvimento motor porque a tendência do comportamento motor é se alterar. E essas mudanças são contínuas. Logo, esperamos que haja mudança no comportamento motor das crianças. E essa mudança é ascendente na infância e esperamos que essa criança vá ganhando habilidades diferentes da fase de idosos, que essa mudança no comportamento motor há perdas, declínios. Pensando no comportamento motor da criança, vamos pensar lá como um bebê. O bebê está deitado, ele se arrasta, senta, engatinha, anda, corre, pula, sobe, desce. Há uma ascendência, ela vai ganhando habilidades, essa criança, conforme ela vai crescendo, tendo oportunidade, se desenvolvendo, esse comportamento motor vai mudando. Entendido o que é o desenvolvimento motor, agora você precisa saber o que influencia esse desenvolvimento. E muita coisa influencia esse desenvolvimento motor da criança. É importante analisar esse corpo. Quem é esse corpo? Como esse corpo da criança brinca? Como esse corpo da criança interage? Qual a história desse corpo? Você precisa aprender a observar o desenvolvimento motor do seu filho. E o que você vai observar? E aí eu deixo o meu convite para você. Corre lá, pega um caderninho, um papelzinho e uma caneta ou um lápis. E anota aí o que você precisa observar. São 3 campos que você precisa aprender a observar no desenvolvimento motor do seu filho para você ser esse detetive, esse observador de como estão as etapas de desenvolvimento motor para acompanhar esse comportamento motor do seu filho. E são eles: genética, maturação e ambiente. Agora eu vou explicar o que você precisa observar em cada um desses 3 campos. Aqui eu trouxe um quadro para me dar apoio aqui, para ficar mais didático para vocês. Então aqui a gente tem os 3 campos: genética, maturação e o ambiente. Dentro da genética, você vai observar a hereditariedade. Quem é esse pai dessa criança? Quem é essa mãe? Essa criança tem irmão? Como que é esse irmão? Tem alguma doença genética ou alguma síndrome genética na família dessa criança? Na sua família? Por exemplo, o pé plano da criança. Se alguém na família tem, já é uma questão de genética, a gente já descarta alguma questão neurológica. Cabeça, o tamanho dessa cabeça é grande, já é uma coisa para a gente observar e levar em conta também. A segunda questão, a maturação. A primeira questão que você vai observar na maturação é a gestação. Como que foi essa gestação? Foi uma gestação complicada? Foi tranquila? Você fumou ou bebeu durante essa gestação? Você passou por algum grande estresse, algum luto muito difícil? Como que ocorreu essa gestação? E a segunda questão, então, que a gente vai olhar, a gente já venceu a gestação, é o nascimento. Como foi esse nascimento? Como que ocorreu esse nascimento dessa criança? Teve algum grande estresse? Essa criança era prematura, teve que ficar na UTI, faltou a oxigenação porque demorou demais para nascer seu filho? E essa baixa oxigenação no cérebro pode causar lesão. E isso vai aparecer lá na escola, quando essa criança tiver dificuldade de atenção, por exemplo. Terceiro aspecto aqui pra gente olhar, já foi o nascimento.
Marcos motores. Essa criança adquiriu esses marcos mais tarde ou foi lá na última? Por exemplo, o andar tem até 18 meses. Ela chegou lá no final e adquiriu esse andar. Ou então, essa criança sustentou o pescoço lá com 5 meses, quando iria começar a estimular a sentar com apoio. E a próxima questão a olhar na maturação é o desenvolvimento global. E a questão da maturação não vai influenciar somente no desenvolvimento motor, vai influenciar no desenvolvimento da fala, desenvolvimento social, emocional, físico, cognitivo. Um bom recurso para te ajudar a observar essa parte é a caderneta de vacinação da criança. Tem muita informação lá sobre o desenvolvimento da criança, sobre a gestação. É um parâmetro bem legal para te ajudar. Terceiro campo para a gente observar é o ambiente. E a primeira questão que você vai observar é o contexto cultural. O clima influencia o desenvolvimento motor da criança. Se essa criança mora numa região fria, muito gelada, essa criança vai ficar com muita roupa. E isso vai interferir no seu desenvolvimento motor, porque ela tem tanto agasalho, que ela não vai conseguir se mexer. Outro fator que o clima frio vai atrapalhar é sendo um bebê, porque o melhor para o bebê é ficar no chão, no tapetinho. Então, como é muito gelado, esse bebê não vai conseguir. E aí não vai ser legal, porque o parque de diversões, digamos assim, para ele alçar os marcos motores, é lá no chão, é lá que ele vai se desenvolvendo. Então o clima influencia bastante. Uma questão aí também que tem a ver, a fralda. A criança ficar com fralda, né, lá no frio, você não vai deixar sem, porque se faz um xixizinho fica todo geladinho, né? Mas dentro do possível, tenta deixar essa criança, quando ela estiver começando a aprender aí a andar, né, quando ela começar a ficar em pé, sem a fralda, porque a fralda vai atrapalhar esse bom desenvolvimento do andar, do caminhar. Então deixa, por exemplo, na parte da manhã sem. Calçados, meias também vão atrapalhar o andar, vão atrapalhar o desenvolvimento desse formato desse pé, o contato sensorial do tato por meio do pé. Também é muito interessante, dentro do possível, deixar essa criança descalça. E aí, dentro de uma região gelada, como é que você deixa a criança descalça? Ou ela vai estar com meias bem quentinhas, ou ela vai estar com calçado bem quentinho, né? Então esse cultural aí, relacionado ao clima, também não vai ser legal para esse desenvolvimento motor, vai influenciar. Segundo ponto, aqui dentro do ambiente, o contexto socioeconômico, a quantidade de informações que essa família tem sobre a questão de estimulação, o acesso de crianças a muitos brinquedos eletrônicos, brinquedos prontos, são brinquedos prontos demais que não depende da criança para eles existirem, né? Então a questão social tem a ver aí, quanto mais poder aquisitivo, mais essas crianças vão ter acesso a esses brinquedos prontos, que elas não vão fazer nada, eles existem sozinhos. E para que haja um bom estímulo cognitivo das crianças, as crianças precisam criar possibilidades, as crianças precisam inventar, criar novos contextos. E com esse brinquedo pronto, que praticamente brinca sozinho, como que ela faz isso? Tem também a questão da qualidade desse pré-natal. Quanto mais cedo a criança é exposta à subnutrição, maior a chance de problemas neurológicos, de lesões neurológicas. E a última questão aí desse ambiente é o contexto familiar. Se essa criança nasceu num lar que tem irmãos, mais rápido essa criança vai se desenvolver, porque ela tem esses outros irmãos que são maiores, que vão ser o estimulador para essa criança. Já aquelas famílias que têm um filho, é mais difícil. Essa única criança nessa família vai ficar muito no colo ou no berço e não vai ficar muito na onde? No chão, que ela precisa ficar lá. Se por acaso essa criança, esse teu filho, ele é prematuro, vai ser mais protegido ainda, por uma questão, né, de que nasceu cedo, tem todo um receio, um medo, mas essa criança vai ser podada e menos possibilidades de desenvolvimento motor essa criança vai ter. Viram só quantas coisas que podem influenciar nesse desenvolvimento motor da criança? E viu quanta informação que vocês têm aí para vocês serem os detetives e os observadores de como está esse desenvolvimento do seu filho? E por que você precisa ser o detetive do movimento do seu filho? Para acompanhar o desenvolvimento dele, para ver se o seu filho não tem algum distúrbio. Estatisticamente, 87% das crianças com TEA têm comorbidades motoras. E se essa criança tem dificuldade em dominar o próprio corpo, alguma dificuldade motora, ela vai ter alguma dificuldade fora desse corpo. Seja uma criança
atípica, ou seja, uma criança típica. Elas precisam inicialmente dominar o seu corpo para então dominar algo fora desse corpo. E o que é o distúrbio motor? É uma desordem neurológica. Aconteceu alguma coisa, ou na maturação, ou na genética, ou no ambiente, num período crítico e sensível, que vai comprometer a funcionalidade do movimento dessa criança. Por exemplo, a criança está com desenvolvimento motor ok. E aí, essa criança ganha peso. Isso vai comprometer o desenvolvimento de tônus dessa criança, porque o excesso de gordura vai gerar hipotonia muscular na criança. O que seria hipotonia muscular? Por exemplo, eu estou aqui sentada e eu tenho que ter um tônus para manter essa postura. Se eu me levantar, eu tenho que ter um tônus para manter. Então, o tônus está relacionado a essa questão de nos mantermos na postura. Se eu estou sentado, em pé, caminhando, subindo, descendo, não tem relação com questão de força. É tonicidade muscular. Tem a ver com essa relação aí de combater a gravidade, de o meu corpo conseguir vencer a gravidade para se manter em várias posturas diferentes. E por que é importante identificar esses distúrbios motores? A resposta é atraso no desenvolvimento. Se eu deixo uma criança que apresenta um distúrbio lá por volta de 2, 3 anos sem intervenção, as habilidades vão vir em atraso e às vezes essas habilidades nem vão vir. E outra questão importante de você saber o que são esses distúrbios motores é para que você não julgue a sua criança. Por exemplo, a criança que tem hipotonia muscular, ela é taxada como uma criança preguiçosa. A criança com dispraxia, ela é muito punida verbalmente porque ela é taxada de desastrada. A criança que tem dispraxia é aquela que deixa o corpo cair, que faz muita bagunça quando vai comer. E ela vai se tornar uma criança reativa, irritada, nervosa, porque o feedback que ela recebe é só um feedback negativo. E quais são esses 4 distúrbios mais comuns no TEA? São hipotonia muscular, estereotipia motora, lateralidade cruzada e dispraxia motora. Vamos entender esses 4 e como que a gente pode identificar se o meu filho tem um desses distúrbios? Hipotonia muscular é a tonicidade muscular em que o músculo não consegue ou tem dificuldade para vencer a força da gravidade. Crianças que têm muito machucado, cicatrizes, galo, sinal de hipotonia muscular. A criança não precisa ser molenga para indicar baixo tono muscular. O tônus muscular é um reflexo neurológico. Por isso que não tem como ensinar tônus muscular, se ativa tônus muscular e a própria gravidade é um estimulador para o tônus, para ativar esse tônus. Por exemplo, é só gerar desequilíbrio de postura, estando em uma superfície irregular, caminhando em uma superfície estreita, caminhando descalço em texturas diferentes, já está ativando esse tônus. O tônus no TEA passa despercebido. E como que você pode perceber se a criança tem baixo tônus? Um exemplo é a criança que senta em W. Língua para fora, mão caída na hora de fazer atividades manipulativas. Ela vai escrever e escreve fraco. Pega de novo o seu caderninho, uma folha, uma caneta, um lápis e anota aí. Quais são os sinais para você observar se tem a hipotonia muscular? Primeiro, a criança que não consegue manter a postura, ela se mexe, se cansa muito rápido, chega a fadigar rápido, mexe com a criança, parece que está mexendo com um bonequinho, pois ela não tem resistência muscular àquele movimento que você está fazendo. Aquela criança que você pega e se você não segurar bem, ela vai cair. Segundo, a criança que faz uma abertura total de balé sem nunca ter feito balé. Uma criança que tem hiperextensão de cotovelo, não é esperado isso. Quem segura essa amplitude de movimento é o músculo. Então, se essa criança faz isso, ela tem hipotonia muscular. 3. Movimento passivo é quando você mexe com a criança e você não vê nenhuma resistência muscular contrária. Por exemplo, a criança tá lá deitada, vou pegar a Laura para mostrar. Então, o seu filho tá deitado e você tá pegando a perninha dele e dobrando aqui o joelho, né? E levando esse joelho
até a barriga do seu filho. E esse músculo não resiste. Ela deixa você levar essa perninha para lá e voltar. Esse músculo não faz nenhum impedimento para você fazer esse movimento. É essa questão aqui que você precisa observar nesse terceiro ponto. Dispraxia é uma disfunção neurológica, não tem cura na área do lóbulo frontal. Lembra onde que é o lóbulo frontal? Nessa região. Ele é constituído pelo córtex motor, que é um arquinho que fica nesse lóbulo. Então aqui, ó, é como se aqui a gente tivesse um arquinho que representa esse córtex motor. É como se tivesse os desenhos lá do esquema corporal. Lembra que eu já mostrei essa imagem aqui para vocês aqui no meu canal? Então, essa imagem aí é lá nesse arquinho que dá essa representação neurológica para nós da questão corporal, do esquema corporal. Continuando a entender o que é dispraxia. É responsável por codificar e planejar as informações e enviá-las para a área motora. Quando nós falamos de praxia e dispraxia, nós estamos falando de controle motor. Na dispraxia, tudo acontece perfeito no receber a informação. A questão está no planejamento desse movimento. O cérebro não consegue selecionar a melhor resposta para aquela questão motora, para fazer a execução daquela situação em que é requerido daquela criança. Por exemplo, quando você pede para a criança escrever o nome dela, ela praticamente fura essa folha de tão forte que ela faz aqui. Ela não tem o controle desse movimento aqui para fazer. Não adianta falar para essa criança, dar esse feedback falando que não faz isso, que é para escrever mais fraco, não é para fazer tão forte. Lá na natação, você pede para a criança bater o pé, mas ela não faz ideia nem onde que está esse pé dela. Anota de novo, quais são os sinais da dispraxia? Anota aí, mantenha esse caderninho aí, não guarda ele não. Primeiro sinal, baixa autoestima. Segundo Galahu, nós não temos aprendizagem com baixa autoestima. E como que a gente consegue melhorar essa autoestima, aumentar a autoestima da criança que tem dispraxia? É só dar feedbacks positivos para ela. Nada de feedback negativo. Essa criança já se sente frustrada. Ela já tem uma opinião dela, de si mesmo, muito ruim. E, em geral, as crianças com dispraxia são muito punidas, que a gente acha que ela está fazendo aquilo porque ela quer, mas ela não controla. Segunda questão, imaturidade emocional, porque ela precisa do outro o tempo todo. Ela precisa do outro para colocar uma roupa nela, por exemplo. É uma criança que não consegue resolver um problema, é uma criança mais chorosa. Terceiro, sedentarismo, é uma criança que vai ter dificuldade de organizar o movimento em todos os momentos da vida dela. E a resposta para evitar o movimento é ficar sem se mover. Não gosta de atividades que têm movimento, não gosta de brincar com outras crianças, prefere pintar, montar ou brincar com crianças menores do que ela. E isso não é esperado para uma criança, é esperado que ela busque crianças e geralmente similares ali da sua idade. 4. Baixo limiar de frustração. Essa criança se frustra tanto que ela muitas vezes vai preferir nem tentar fazer. E como que a gente pode facilitar, ajudar a criança nessa questão aí? Procura facilitar a atividade para ela. Inicialmente, procura fazer vínculo. Cria um vínculo com essa criança para você conquistar ela. Isso é o meu segredo com os meus alunos. Eu sou formada em Educação Física e Psicomotricidade. Eu atendo como personal infantil crianças na primeira infância. E o meu segredo é isso, é vincular. Os meus primeiros atendimentos com a criança, eu não estou nem um pouco preocupada em desenvolver alguma coisa com ela. Eu quero criar vínculo, eu quero entender essa criança. Porque quando eu crio vínculo com ela, é batata. Eu consigo conduzir a aula, consigo trazer ela para fazer atividade, porque ela sabe que eu sou uma parceira dela de brincadeira. 5. Dificuldade na escrita. Em geral, essa é a questão que os pais ficam incomodados. Eles não se incomodam se caso o filho ainda não saiba escovar sozinho, amarrar um cadarço, comer sozinho. Mas não fazer a letra cursiva é algo que incomoda. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é mais importante essa criança ter autonomia e independência. E aqui fica uma mensagem para você. Mãezinha, antes do seu filho aprender a escrever, ele precisa fortalecer essa musculatura, porque é verdade que esse músculo vai cansar, que ele cansa. Cansa porque esse músculo, ele tem hipotonia muscular, ele não consegue resistir à gravidade. Então cansa esse músculo. Então entenda isso, que primeiro o seu filho precisa
fazer esse fortalecimento. E ele escovar, comer, amarrar um cadarço, colocar uma roupa, são coisas que vão ajudar ele nessa questão muscular também. Então, calma. Primeiro uma coisa, para depois você ter esse resultado aí da escrita. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, de amor, de conexão com crianças que têm dispraxia, porque é muito difícil a vida para elas. E a última questão, dificuldades com habilidades motoras. É uma criança que não vai andar de skate, é uma criança que não vai gostar de futebol, uma criança que não vai nadar, que não vai andar de bicicleta. E nisso os pais, a mamãe vai se frustrar muito. E também vai ter dificuldade em questões de cálculo. A criança cognitivamente vai bem, mas na hora de materializar a questão do cálculo, ela não vai conseguir. A dispraxia é muito difícil de ser identificado, avaliado antes dos 6 anos. Por quê? Porque esses erros de não conseguir fazer uma atividade em sequência, de fazer atividades em bloco, são questões que a gente espera que uma criança faça até 6 anos. Mas se você acredita, se você tem essa percepção de que é algo que é além, que é exacerbado, não tem problema nenhum você já começar com a estimulação precoce com essa criança, antes dos 6 anos, antes de conseguir essa avaliação. E 3, lateralidade cruzada, quando não há predominância, se é destro, se é canhoto, se é ambidestro. Uma coisa que você precisa saber, a especialização da dominância lateral, ela só é formada na criança depois dos 7 anos. Algumas questões precisam acontecer, desenvolvimento do cérebro do seu filho, para que então a gente possa falar, ele é um destro verdadeiro, um canhoto verdadeiro, ou ele é um ambidestro. Antes disso, o seu filho está experimentando. Ele está ali experimentando mão direita, mão esquerda, as duas juntas. Ainda não tem nada definido qual é essa dominância dele. Nós falamos que é uma preferência lateral por enquanto. Por isso que a gente espera que até os 7 anos a criança faça a escrita espelhada. Guardou o caderninho? Pega de novo que você vai precisar, hein? Tem a lateralidade cruzada e ainda tem mais um distúrbio motor, que é a estereotipia motora. Então, quais são os sinais aí para você observar a lateralidade cruzada? Número 1, dificuldade para coordenar segmentos diferentes. Por exemplo, fazer atividade com braço e perna ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Número 2, não usam tesouras e apontadores. É extremamente difícil, porque o que tem aqui? A bimanualidade. Tem que segurar aqui e o lápis aqui para fazer o movimento. Uma mão é o apoio e a outra mão é a ação. Número 3, dificuldade nas demandas matemáticas. Como eu disse, são crianças que vão ter dificuldade com cálculo, então vão ter dificuldade de fazer operações matemáticas, de fazer conta de cima para baixo, de fazer a relação de quantidade. Número 4, desajuste na percepção espacial. Vai ter dificuldade de se organizar na leitura, na escrita, de fazer relação de grande com pequeno. Número 5, dificuldade em tarefas que exigem os dois lados do corpo, direito e esquerdo. Por exemplo, garfo e faca para uma criança com lateralidade cruzada, abandona a ideia, esquece. Em geral, essa criança vai comer em um recipiente que tem uma beiradinha, que é para ela poder apoiar ali na beiradinha para poder conseguir pegar essa comida, porque ela não usa o outro lado do corpo. Lembra que eu disse antes? Ou é um ou é outro. E o quarto e último distúrbio, estereotipia motora. Penso que você saiba o que é, né? Mas vamos ver lá. Estereotipia motora são comportamentos motores ou verbais repetidos e podem possuir múltiplas funções. Inúmeros gatilhos podem desregular essa criança. Seu filho apresentou alguma estereotipia motora? Então analisa ele, observa o ambiente, e aí vai algumas questões para você analisar. Observa como que tá a luz desse ambiente, tá calor? Você mudou o perfume, alguém chegou ali com perfume, os móveis mudaram de lugar, tem brinquedo novo, tem algum barulho que tá acontecendo ali? O clima tá frio demais? Observa tudo, porque alguma coisa aconteceu para gerar essa estereotipia. Então entenda o que é essa estereotipia, porque o corpo da criança fala. E aí vem a questão. Muitas pessoas ficam, mas a estereotipia dele, ele machuca ele demais, mas ele pode fazer? Eu devo deixar?
Aí então eu tenho que entrar com vocês sobre a questão do manejo nessa estereotipia motora. Você precisa lembrar que a estereotipia motora é algo para essa criança se regular, porque alguma coisa aconteceu ali que desregulou ela. E eu vou deixar aí um passo a passo de 8 questões, anota aí. Primeiro, nunca contenha, porque vai piorar. Você tem que proteger, você tem uma questão de machucada, é claro que você não vai deixar, né, machucar, vai proteger essa criança ali. Vamos conter ela, não deixando que ela traga algum prejuízo para ela, né, de machucar. Segundo, organize um ambiente para ser seguro para essa criança, para ela não se machucar. Terceiro, proteja a parte lesionada. Digamos que ela já fez a estereotipia e já se machucou, então proteja aí dentro do possível. 4, mudar o foco da criança. Tenta tirar a atenção dela daquilo e trazer para outra coisa. Não force, não segure, não obrigue essa criança. 6, identifica qual foi esse gatilho para você poder tirar esse gatilho dali. 7, reduzir estímulos. Você tem luz forte, muitas cores, muitos objetos chamando a atenção dessa criança. 8, mantenha a calma. Você não pode se desregular também, a criança já está desregulada. Chama a criança pelo nome e ofereça para ela um suporte calmante. Estende a mão, por exemplo, para que a criança decida se ela quer dar a mão para você ou não. Né? Dê opções para ela sair ali daquele momento. A estereotipia é uma coisa muito difícil, principalmente aqueles casos que são mais graves, né? Que as estereotipias são muito danosas para a criança. Mas assim, cada um observa. Você precisa aprender a observar o seu filho, aprender a reconhecer o que está acontecendo ali. É claro que isso também vai vir com o tempo, com a prática, né? Mas de todas essas dicas aqui dentro do manejo da estereotipia que eu posso deixar para você é não se desregule. Tente manter a calma nesse momento para poder ajudar essa criança e entenda que é uma questão que ela precisa fazer para se regular, né? Talvez essa proposta de trazer uma outra coisa para que ela se regule, como eu dei o exemplo aí do brinquedo que o meu aluno trazia, né? Para não deixar ele se ferir, ele se machucar. E se dentro dessa questão aí de manejos na estereotipia você tiver alguma sugestão, deixa lá nos comentários pra gente fazer uma comunidade forte aqui onde cada um se ajuda. Eu sei que foi um conteúdo denso, grande, cansativo, mas eu quis ser o mais claro e trazer mais informações para ajudar vocês. Eu teria mais coisas para falar para vocês. Penso que por hoje já deu, já é uma ferramenta que vocês têm aí que vão ajudar vocês a identificar inicialmente. Identificou? Procura um profissional para te ajudar. Se você puder pagar as terapias com um profissional de educação física, um psicomotricista clínico maravilhoso. Se não, tenta conversar com alguém para você aprender, para você ir fazendo em casa, até você ter condições para você conseguir fazer isso. Mesmo que você consiga, também converse com esse profissional para que você também aprenda coisas, para que você possa ir fazendo e ajudando cada vez mais a desenvolver a sua criança. E aqui no meu canal eu também tenho esse vídeo que eu falei sobre as dificuldades motoras presentes no TEA, nas crianças, relacionado a questões neurológicas. O que foi que aconteceu lá no cérebro que atrapalha aí o desenvolvimento da hipotonia muscular, por exemplo. Então eu vou deixar esse vídeo como sugestão para que você assista para complementar o que eu trouxe aqui hoje. E se você gostou desse vídeo, se eu já te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Se você quer saber mais assuntos sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo. E eu já deixo aqui para vocês um spoiler de que eu vou trazer mais um vídeo sobre autismo e eu vou trazer uma mamãe e a gente vai compartilhar algumas dicas de estimulação que você pode fazer aí na sua casa com o seu filho. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!